Eu tenho 26 anos e eu tô recomeçando tudo na minha vida. Então, esses vídeos estão bem na moda, assim, né, de colocar... Eu faria isso se eu tivesse 25 anos, eu gostaria de saber disso se eu tivesse 30 e tudo mais. Mas eu vou contar minha história real aqui pra vocês, mostrar um pouco da minha etapa. E não sei se você é mais novo, se você é mais velho, ou se você tem a minha idade, você que está assistindo isso. Mas para você entender que as coisas elas são normais, a vida fora do Instagram ela é de verdade, ela não é perfeita. Então, só contextualizando para quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu tenho 26 anos e eu nasci e fui criado numa cidade no interior de São Paulo, chamada Brotas. Cresci e vivi lá minha vida inteira, uma cidade de 20 mil habitantes, uma estância turística, né, então cheia de cachoeira, paisagens, trilhas. É uma cidade muito gostosa, bem pacata, tem 20 mil habitantes. Nasci e cresci lá. E saí da cidade para fazer faculdade, né, fui fazer um curso genérico de administração numa faculdade pública. E no meio da formação me deparei com a pandemia, né? Eu entrei em 2018, me formei em 2022 e no final da minha formação era essa pandemia que estava rolando. E ali acho que não só a pandemia não foi um agravante, mas todo mundo que está fazendo uma graduação ou passando por uma etapa na vida começa a se perguntar o que vai ser da vida, o que a gente vai fazer, a gente tem um tempo ali livre, né? Eu, graças a Deus, fui abençoado e muito privilegiado de poder, assim, curtir os meus primeiros 2 anos de faculdade, né, antes da pandemia, então não tinha nenhuma responsabilidade, não precisava trabalhar, a faculdade era pública, né, então não precisava me preocupar com nenhum tipo de mensalidade, eu simplesmente curti. Só que a sociedade do jeito que a gente tem hoje, ela meio que empacota a gente e vai colocando numa esteira ali, e se você não toma uma decisão, você é levado. E eu estava sendo levado por essa esteira, né, eu estava começando a fazer o meu primeiro estágio. Então, para se formar, você tinha que fazer uma matéria lá de estágio obrigatório, e aí eu comecei, assim como todo mundo, a procurar um estágio, a criar um perfil no LinkedIn, a começar a entrar, me inserir no mercado de trabalho, e foi assim que eu comecei a seguir essa esteira. Até que eu fiz 6, 7 meses de estágio, era o único trabalho remunerado, assim, carteira assinada que eu tive, e eu ganhava, sei lá, tipo, R$ 1.500, era uma bolsa estágio mesmo. E eu falava, nossa, será que a vida é isso aqui mesmo? É ser efetivado como estagiário para virar analista, aí analista 1, 2, sênior, pleno, caramba que for, para depois virar gerente, e aí chegar nos meus 30 e poucos anos de idade para ganhar alguma renda maior. E a gente vendo vídeo no YouTube, a internet, né, rede social crescendo pra caramba, todo mundo ganhando dinheiro com infoproduto, né, pelo que parecia. E eu falei, nossa, eu não quero seguir uma vida tradicional. E aí eu tomei a decisão de realmente fazer alguma coisa de diferente. Comecei a procurar outros lugares para trabalhar, também convencionais. E aí, graças a Deus, karma, energia, espírito, não sei o que você acredita aí, ou se não acredita em nada, só no mundo, no universo, nenhuma dessas entrevistas deram certo. Todas as entrevistas eu chegava nos processos finais lá e era recusado. A pessoa falou, nossa, eu gosto muito de você, mas dessa vez não vai rolar, a gente tomou outra decisão. E cada vez mais eu definhava ali, já vindo de uma pandemia onde eu fiquei 100% dentro de casa, recluso, e longe de amigos, perto da família, mas longe deles também, assim, eu estava longe de mim e estava também perdido por conta do trabalho, só tomando não, 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 não e não. Então isso começou a me deixar muito mal, principalmente da cabeça, e eu perdi um pouco de quem eu era, que até hoje estou tentando descobrir. Então foi aí que eu comecei a buscar outros tipos de trabalho, e um fotógrafo, que a família dele tinha se mudado para minha cidade, já tinha uns 10 anos, eu fiquei muito amigo do sobrinho dele, e ele abriu as portas para mim, e o nome dele é Torin Zanetti. Convido todo mundo a olhar o trabalho desse cara, que é magnífico. E ele me chamou assim, né? Na verdade ele postou no Instagram e falou, rapaziada, eu preciso de alguém para trabalhar comigo, não precisa saber nada sobre fotografia, só precisa vencer na vida. E aí foi aí que eu tomei uma decisão que ia mudar a minha vida, ou ia começar a mudar a minha vida. Então eu saí de lá e vim para São Paulo. Vim para São Paulo, que é de onde eu falo, para trabalhar com fotografia. Eu nunca tinha pegado numa câmera, nunca tinha pegado numa lente, não sabia o que era isso, e me joguei nesse mundo. Passaram-se 4 anos, tem um pouco mais de vídeo aqui no canal contando a história agora de como eu saí de lá e agora estou tentando empreender, né? Seguir esse ramo da fotografia agora sozinho e com sócios, né? Mas a nossa própria história. Mas o que acontece? Eu tenho 26 anos
e a minha vida ela estava estável. Eu tinha um emprego que já era diferente dos comuns, né? Eu sou fotógrafo, então a gente fotografa casamento. Já tem 5 anos que eu não tenho final de semana, que eu viajo pra caramba, que eu não consigo ver amigo, família. E eu tava namorando, tava noivo, na verdade, morando junto há quase 1 ano. E a minha vida ela tava também seguindo esse caminho. As coisas já estavam estáveis e eu já tinha meio que certeza de tudo que ia acontecer. Bom, eu ia continuar crescendo ali na empresa, ia tentar ser promovido, né, ganhar mais, virar sócio, alguma coisa do tipo, e ter uma família, constituir uma família ali com a minha antiga noiva. Tinha uma casa, né, um apartamento, eu já estava começando a fazer planos de possivelmente mudar, ir para um lugar melhor ou maior, ter filhos, pensar numa festa de casamento. A minha vida estava seguindo uma linha, eu já sabia meio que onde que ela poderia dar. E aí, eu também não estava conformado com as coisas. E a questão monetária, ela é sim um fator decisivo. Você começa a pensar assim do tipo, cara, como que eu posso dar uma condição melhor de vida para mim, para a pessoa que eu tô do lado, para os meus familiares, e seguindo, meio que fazendo o que todo mundo faz, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa diferente. Você não vai ter um resultado diferenciado ou quebrar uma barreira se você sempre faz a mesma coisa ou você faz o que todo mundo faz. Você precisa, de alguma maneira, pensar em alguma coisa diferente ou simplesmente agir diferente das pessoas. Você não precisa inventar a roda, mas às vezes só fazer alguma coisa que a galera faz de uma maneira diferente. E aí foi assim, e motivado por isso que eu falei, pô, eu vou tentar fazer com as próprias mãos. Então eu pedi demissão, eu saí do escritório do Torin, tipo, numa boa, troquei uma ideia e saí. Isso foi no meio do ano passado, em agosto do ano passado. Eu falo isso, hoje é quinta-feira, 7 de maio. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. São 8 meses. Eu saí de lá e comecei a pensar diferente na vida, assim, sobre eu, sobre mim mesmo, pensar sobre família, pensar sobre amigos, sobre o trabalho e me dedicar de fato a isso. Foi muito estranho no começo, mas o mundo se encarregou de me dar umas respostas. E aí eu comecei a me preocupar mais com o trabalho, me preocupar mais com a minha saúde, com o meu corpo, até que alguns meses depois, em fevereiro, eu terminei o relacionamento. Não foi eu que terminei, né? Terminamos um relacionamento onde eu estava noivo, morando junto, mas também numa boa. A gente sentou como 2 adultos, trocamos uma ideia e a gente viu que não estava mais fazendo sentido. Não tinha acontecido nada de grave, não tinha acontecido nenhum episódio muito marcante, mas simplesmente o desgaste do tempo e acho que a mentalidade dos dois estava diferente. E quando você muda o teu pensamento de alguma forma, você quer mudar, tudo que está ao teu entorno muda. Um pouco da atitude, o jeito que você fala, muitas coisas mudam. Então o seu pensamento ele tem um poder e a vida ela vai se encarregando de afastar pessoas de você e trazer outras para perto ou afastar também, deixar você mais próximo de você mesmo. Fato é que em 6 meses eu tinha um emprego estável, eu tinha uma fonte de renda fixa, eu tinha uma previsibilidade de caixa, eu tinha um relacionamento, eu tinha uma perspectiva de vida, de família, de casa, e em 5 para 6 meses tudo isso desapareceu. Não de uma forma ruim, mas o grande intuito desse vídeo é comentar que a nossa vida, por mais que a gente tente planejar, que a gente tente se preparar, ela tem dessas. Ela tem dessas de você ter que recomeçar tudo do zero. E aí uma coisa que é legal que eu me peguei pensando hoje cedo é como que você vai enfrentar isso. Quando você passar por esse desafio, e pode ser sair de um trabalho, terminar um relacionamento, perder um ente querido, não sei, mudar de lugar, mudar de cidade, qualquer mudança drástica da tua vida que faça mudar um pouco da dinâmica da tua rotina, você pode enxergar de 2 jeitos. Você pode ir desanimado para isso. Então eu estava sem uma casa para morar, eu não tinha nenhum relacionamento, eu poderia muito bem me afundar em pensamentos ruins, negativos, abandonar a minha carreira de fotógrafo, meio que voltar para o convencional,
ou abraçar esse desafio e falar, vamos para dentro, sabe? Não sei o que tem por vir e eu vou tentar dar um jeito. Então tá sendo o período da minha vida bem assim, de descoberta. Não é um período fácil, é um período bem introspectivo, na verdade, e é bem importante, porque eu tô muito tempo sozinho, eu penso muito sozinho, né, assim, esses momentos aqui de solitude, de solidão, são legais para você organizar os pensamentos. Eu tento falar, e agora com uma câmera também, compartilhar a vida do jeito que ela é com vocês. São dias e dias, tem dia que você acorda feliz, realizado, mas hoje eu tô de certa forma em paz. Eu não consigo ficar triste com nenhuma das coisas que eu falei aqui para vocês. Já tive os momentos de mais tristeza, de preocupação, mas hoje eu olho para isso como um desafio que vai ser importante de passar, porque eu tenho certeza que o Pedro que vai sair de toda essa história, ele vai sair um cara muito mais forte, muito mais resiliente, um cara com muito mais experiência, e de alguma forma lá no futuro isso vai fazer sentido. Então eu peguei esse momento da minha vida e resolvi abraçar muito forte. Estou recomeçando a vida do zero, aluguei um apartamento aqui em São Paulo, um apartamento que é muito mais caro do que eu deveria fazer, é muito maior do que o padrão e qualidade de vida que eu tenho. É um apartamento relativamente pequeno, um desses estúdios, mas por você estar em São Paulo em uma localização privilegiada como é essa aqui, você paga caro. E de alguma forma eu tenho certeza que estar num apartamento como esse, num lugar como esse, vão me abrir portas. E eu estou disposto a abdicar de outras coisas da minha vida, então de lazer, de outras coisas para poder conseguir amplificar minha fonte de renda. Quando você tá... A geografia ela é determinante para muita coisa na vida. Então eu escolhi esse lugar aqui, primeiro porque já é um apartamento mobiliado, então me ajuda muito, e eu acho que para essa reconstrução, estar sozinho também é muito importante. Acho que a melhor decisão, financeiramente falando, seria dividir apartamento. Eu tinha a opção de morar com alguns amigos, mas alguma coisa falou comigo de tenta morar sozinho. Eu passei uma semana sozinho na casa de uma irmã minha que foi viajar, e foi uma semana libertadora, onde eu eu me conectei comigo mesmo, consegui postar mais na internet sem medo. Estar sozinho me fez bem. Então eu falei, cara, eu acho que eu vou abraçar esse desafio de ficar sozinho, mesmo que eu tenha que rebolar aqui para pagar minhas contas. Mas fato é que eu recomecei a minha vida aos 26 anos. Eu tinha um relacionamento, eu tinha estabilidade, mas eu acho que essa estabilidade ela estava me levando para um ponto onde eu estava num platô, assim, e tudo que aconteceu hoje, com 4, 5 meses de tempo passado, eu vejo que me ajudou, tá me ajudando, na verdade, a descobrir uma versão minha que eu não sabia que existia. Um cara mais confiante, um cara mais alegre, uma pessoa que tem menos medo. Eu ainda tenho muito medo e estou tentando quebrar essas barreiras, mas um cara que está se conhecendo, de fato. E agora tentando conhecer novas pessoas, fazer novos amigos e tá disposto, sabe? Então, eu não sei em que momento da vida você está assistindo isso, não sei nem quem que vai ver isso, mas saiba que esses recomeços eles são muito importantes para construir uma pessoa que lá na frente ela vai entender por que isso está acontecendo. E se você tem um objetivo na tua cabeça, qualquer que seja, corre atrás, sabe? Não deixa ele só na cabeça, coloca ele num papel, quebra ele ali em micro objetivos para você seguir. Eu não sei exatamente o que você quer fazer da vida. Eu só botei na minha cabeça que esse ano eu ia tentar aparecer mais na rede social, ia tentar de alguma forma monetizar isso, só que eu não podia ficar parado ali de braço cruzado esperando alguma coisa, alguém bater na minha porta e falar assim, Pedro, quer fazer uma publi? Eu tinha que botar minha cara. Então comecei a fazer isso, do meu jeito, do jeito que dava, sem equipamento, sem luz, e eu tô nesse processo. Então, se você tá afim de acompanhar uma pessoa de verdade mesmo, um cara real que tá expondo o máximo da vida aqui para mostrar que a gente é de carne e osso, que a gente erra, que a gente não é perfeito, e que esses recomeços são difíceis pra cacete, essa que é a verdade. Eu falo isso agora com um pouco mais de naturalidade, mas há um mês era impossível eu conseguir fazer isso, de ligar uma câmera e conseguir falar. Só que eu fui praticando um pouquinho todos os dias, até que agora virou um negócio mais
fácil de fazer, mais simples de fazer, mas não quer dizer que é fácil. E eu quero só mostrar para vocês que a gente é assim mesmo, sabe? A gente erra, a gente tem problemas, a gente tem antigos relacionamentos, chefes, e a vida ela continua. No final das contas, o mundo não vai parar para olhar para você de um jeito diferente, as pessoas não vão ficar passando a mão na tua cabeça, não porque elas são ruins, mas é porque todo mundo tem os seus problemas para lidar. E eu, de alguma forma, estou tentando tornar esse problema um pouco mais público para mostrar para vocês que as coisas são assim, as pessoas são assim. E tem gente que fala sobre, tem gente que não fala sobre. Tem gente que expõe e tem gente que não expõe. Não tem um certo, não tem um errado. Eu só quero falar com vocês disso e mostrar que talvez você começar a vida com 26 anos, de relacionamento, de trabalho, de moradia, de pessoas, não seja o fim do mundo. Se você tem 25, se você tem 35, 45, não importa. Mas definitivamente as coisas elas têm um porquê de acontecer, e se você abraçar isso e não tentar ficar olhando de uma maneira de por que comigo, por que eu, ou culpar uma pessoa, e simplesmente abraçar esses problemas, abraçar isso e falar, faz parte de quem eu sou, faz parte de quem eu vou me tornar, acho que você vai olhar para a vida de um jeito mais leve, com mais certeza e com menos ansiedade, né, com menos preocupações. Porque na internet parece que todo mundo é perfeito, que todo mundo é rico, é abastado, parece que todo mundo está no shape, e a gente é de carne e osso. Então, se você está passando por um recomeço ou vai recomeçar, abraça, vai de verdade, que definitivamente vai ser uma boa experiência para você. Saiba que vão ter dias difíceis, dias mais complicados, mas definitivamente vai ser bom. Tamo junto.